E na noite de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre oração. Mas antes de entrar no tema, eu quero contar uma coisa para vocês. Hoje não, desculpa. Obrigado, irmão. Hoje eu não trouxe minha água. Esqueci, cara, correndo, deixei a garrafa em casa. Eu estou, na Assembleia de Deus, e alguns anos atrás, eu e minha esposa, a gente estava tentando tomar uma decisão de sair da igreja, por N motivos, Alguns o Sérgio sabe, porque conversei algumas coisas com ele também. E eu estava tentando, coloquei algumas igrejas, numa relação de igrejas que eu poderia congregar. Inclusive vocês estavam nessa relação de igreja. E coloquei ali a lista, E fui orar a Deus, Mais uma oração assim, de um coração entristecido, Aí eu e minha esposa também na mesma ideia, e nós começamos a visitar algumas igrejas, E nenhuma delas, assim, Deus abriu o coração para que a gente ficasse, e a gente não entendia, A gente não entendia e continuamos ali. Até que um irmão, lá na igreja, o irmão Rubens, ele é pastor hoje, co-pastor na igreja, ele encontrou comigo, e com a minha esposa no pátio da igreja. Ele pegou na minha mão e na mão dela, e ele falou que nós não poderíamos fazer aquilo que nós estávamos pensando em fazer no nosso coração, Deus tirando, falando assim, não, seu lugar é aqui. E entender isso, irmão, foi muito difícil, para mim e para minha esposa, porque no meu entender, eu estava sofrendo lá. Ninguém quer ficar no lugar que você sofre, não é isso? A gente pensa dessa forma. No final vocês vão entender por que eu estou falando isso. Bem, acalmei o coração e continuei, isso faz muito tempo, e hoje eu compreendo melhor. Eu entendo que nós, na igreja, nós estamos divididos em dois grupos, dos protegidos e dos protetores. Temos dois grupos na igreja. Quem são os protetores? Os protetores são aquele ao qual o Senhor recai sobre ele o dom do ensino, o dom da ciência em relação à Bíblia, para proteger os irmãos mais fracos. E os protetores são esses irmãos mais fracos. E ambos os grupos, eles tentam sair da igreja. E hoje eu entendo que Deus, Ele me colocou lá naquela igreja, onde eu sofri, onde eu tive problemas, porque eu estou como protetor. Hoje eu entendo isso. Então eu preciso proteger vidas lá dentro. Ah, mas proteger do quê? Irmãos, tem N coisas que acontecem na igreja que nós precisamos ajudar pessoas dentro da igreja, Então, às vezes, e aí nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Porque quando você, como protetor, você sai da igreja, a consequência ela é gravíssima. E eu percebi isso. Quando você vê alguns homens que saíram da igreja, e esses homens eram protetor, eu percebi que a vida deles virou um caos muito grande, por causa de uma decisão mal tomada. Eu podia, a minha esposa, ela lavou a mão, ela falou assim, o que você decidir, está decidido. Aí eu orei a Deus e falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, então nós não vamos sair, nós vamos continuar, porque eu quero, mas não, estou com muita vontade, mas o negócio não está, não está ali do jeito que é, assim, eu acho que vai dar ruim esse negócio, então vamos ficar. Então, irmãos, às vezes nós estamos, você está dentro da igreja, e os problemas, ele vem, o problema surge, as coisas acontecem, mas nós precisamos entender por que nós estamos aqui. A igreja comunhão, ela é mais protetora do que uma igreja de protegidos, era mais uma igreja protetora, uma igreja que acolhe, uma igreja que protege. E ficar aqui é muito importante para aqueles que chegam. Nós precisamos entender isso. E entender que cada um que está aqui de vocês nessa noite, que faz parte disso, é muito importante para o bom andamento do corpo. Entendeu? Sabe por quê? Porque o grande problema é a nossa justiça. Nós achamos que as nossas decisões é justa.
porque coitadinho de mim, né? Eu estava lá sofrendo, eu saí porque, né? Eu fiz certo, eu saí porque eu fiz certo. Não, eu não fiz, né? Se eu fizesse, não estava certo o que eu fiz. O próprio Deus, Ele foi muito gracioso comigo e com a minha esposa, não nos deixando sair para que a consequência não viesse sobre a nossa vida. Então, irmãos, se o coração está pesado, se a intenção é, puxa vida, não está legal, ore ao Senhor, ore a Deus, não tome decisões precipitadas em nada nessa vida, ore ao Senhor, e Ele vai te conduzir pelo caminho certo e pelo caminho correto. Amém? Irmãos, hoje o tema é oração. Eu contei para vocês esse fato que aconteceu comigo, justamente por conta que eu e minha esposa, nós colocamos diante de Deus, né, essa situação. E hoje eu quero trazer para os irmãos, eu peguei o tema de oração e fui traçando, né, dentro da Bíblia ele, e eu quero abordar alguns pontos. Eu vou ser bem vagaroso hoje, justamente para que os irmãos compreendam muito bem, né? Inclusive, quando eu cheguei, já estavam falando já alguma coisa sobre o que eu tinha pensado hoje e escrevi para trazer para os irmãos hoje. E talvez eu dê spoiler do retiro, né? Porque o tema que eu coloquei é orar e sem cessar, né? Pode ser que eu dê um spoiler lá do retiro, aí depois o Sérgio ele se vira para melhorar aí, né? E trazer algo novo para vocês. Amém? Bem, o tema em questão, ele está em 1 Tessalonicenses 5,17, que vai falar o quê? Orai sem cessar. Quando a gente olha friamente para essa frase ali, né? Eu, pelo menos, quando eu era mais jovem, eu achava que a gente tinha que ficar o tempo todo de joelho orando, né? Mas isso, ele me intrigou muito, né? Essa frase, eu como muito curioso da Bíblia, essa frase ela sempre me intriga, né? Ela sempre tem coisas na Bíblia, né, que você olha e fica, mas como assim, né? Justamente porque nós tentamos trazer, né, tirar do texto bíblico, trazer para dentro do nosso contexto e aplicar da forma que nós achamos que é certo, né? Então esse orar sem cessar, às vezes a gente olhar e falar assim, puxa, vou ter que ficar o tempo todo orando, né? Tem que ficar o tempo todo de olho fechado orando. Como que eu vou fazer para atravessar a rua se eu tiver com o olho fechado orando, né? Vou ser atropelado. Então a gente traz, mas a ideia não é essa ideia de orar sem cessar. Essa não é a ideia de você ajoelhar, de você orar. A expressão que é usada então ali em 1 Tessalonicenses, ela está contida aqui nesse texto, né? E a ideia ali são exigências que são compartilhadas entre o convívio comunitário. Então, logo, existe aqui algumas exigências que cada um de nós precisamos exercer dentro do convívio comunitário, dentro da igreja. E dentro disso, Paulo vem e fala assim, orai sem cessar. Logo, a gente percebe que o orar sem cessar ali, ele não está falando, né, diretamente conosco, que nós precisamos estar de joelho e orando, mas ele está sendo muito mais abrangente, ali naquela frase do orar sem cessar. Ali a ideia do orar sem cessar, ele tem uma ideia de comportamento entre a comunidade. Essa é a grande questão que Paulo está abordando ali, que é o comportamento do cristão. E depois nós vamos entrar mais para frente aqui e nós vamos dar um passo a passo de como que isso vai se dar. A gente tem essa ideia, né, como eu falei com vocês, e a melhor forma de a gente entender essa frase é que nossas atitudes, né, ou comportamento precisam expressar Jesus. O nosso dia a dia deve ser como um sacrifício de cheiro suave ao Senhor. Mais um ponto aí, o cheiro suave que sobe ao Senhor. E a gente tem também, né, a ideia de que o cheiro suave não é a oração, não é isso? Mas aqui ele está falando de um cheiro suave que vem através de um sacrifício, e não da oração. Depois nós vamos entrar na composição, no final, na composição do tempo, para a gente entender isso.
Mas tanto o sacrifício que ele está abordando, né, que vai falar lá em Romanos 12, que eu também coloquei aqui, do sacrifício vivo, como a oração no seu quarto, ambos precisam chegar até as narinas de Deus como um cheiro suave. Logo, a oração, ela não se resume a você estar no quarto orando, mas ao seu comportamento no meio da comunidade, porque uma coisa leva a outra, né? Uma coisa ela leva a outra, e nós precisamos entender isso. Então, esse sacrifício que vem como cheiro suave ao Senhor, né? E nós precisamos ter isso muito bem claro, e nessa forma de viver que nós não podemos nos esquecer que precisamos, né, nos manifestar. Assim, por mais que você tenha esse comportamento de sacrifício vivo, nós não podemos nos esquecer que nós precisamos nos manifestar em oração ao Senhor, em grupo e individualmente. Não é só uma coisa, são várias coisas que estão sendo envolvidas aqui nesse texto de Tessalonicenses. O que está sendo envolvido aqui? Está envolvido como você se comporta, que é o seu sacrifício vivo, como que sobe como cheiro suave nas narinas de Deus, que é o seu comportamento no meio da comunidade. Aqui está envolvendo as orações que a comunidade fazem juntos, e aqui está envolvendo a sua oração individual com Deus. É um conjunto que não é aleatório. Eles precisam caminhar junto, porque né, está representando ou apresentando o outro. Então, assim, não tem como, né, você fazer uma coisa e não fazer a outra. E a oração feita só, quando você faz a sua oração ali no seu quarto, só ou em grupo, ela sempre irá fluir de um coração. Então, assim, você tem o seu coração individual, e a igreja aqui, comunhão, ela tem algo no coração da igreja. Quando eu falo no coração da igreja, está falando justamente sobre unidade, sobre comunhão. Todos vocês precisam estar unidos em um coração, para que a oração de vocês seja unânime para um fim. Não adianta metade da igreja orar para comprar banco, porque estão esperando novos membros, e a outra metade não orar, porque para que orar se não chegou ninguém? Aí vocês estão divididos, né? O próprio Cristo, quando falam assim, Jesus ele expulsa o demônio por Beelzebu, o que ele fala? O reino dividido não subsiste, né? Não subsiste. Então a oração, ela vai fluir de um coração. E como está o seu coração, né? Aí é individual. Como está o seu coração? Vocês conhecem o coração da igreja? O coração é o objetivo da igreja. Está falando de objetivo. O objetivo da igreja. Qual que é o objetivo da igreja que você congrega hoje? O que a igreja está buscando? O que a igreja está querendo fazer? Você precisa estar unido nisso, em coração. Porque a oração que vocês vão fazer na terça-feira dos homens, na quinta-feira das mulheres, ela precisa fluir dessa unidade, desse coração. Senão ela vai fluir aleatória e ela vai perder um sentido. Porque para que ela chegue diante de Deus como cheiro suave, ela precisa ter um objetivo aqui. Não adianta a gente, né, aleatório. Para que a sua oração individual chegue a Deus como um cheiro suave, precisa ter um objetivo no coração de cada um, né? Nem que o seu, que é simples, o coração, vamos pensar assim, o objetivo do seu coração é fazer com que o objetivo do coração da igreja seja alcançado. Olha que simples. O objetivo do seu coração precisa ser que o objetivo do coração da igreja seja alcançado. É simples, né? A gente sai do individual, vai para o coletivo e entra numa prática, né? Individual, coletivo, e a gente entra numa prática. E nós precisamos entender justamente como está o nosso coração, né? Quando nós oramos. Logo, é a condição, olha só que legal, é a condição do nosso coração que irá determinar se ela será aceita como cheiro suave ou não. Talvez vocês estejam pensando em alguns versículos bíblicos, né, de fariseus, né, orando na praça, né, misericórdia, né, misericórdia assim, ó Senhor, né, glória eu me dou, né, porque eu não sou como esses aí, né, mortais, né, que vivem pecando, né, talvez vocês estejam pensando isso.
você vai ver ali você vai ver que a oração do fariseu não foi atendida, não foi ouvida, não chegou como cheiro suave. Então, tem oração sim, irmãos, que nós fazemos e gastamos tempo orando, e Deus não ouve, né? Pode até chegar, né, a Deus, mas não vai chegar como cheiro suave, né? Vai chegar como um fedor, né? Vamos falar assim, não vai ser agradável a Deus, a sua oração, né? Não vai ser agradável a Deus, e nós precisamos ter isso muito bem claro em nossa vida. A vida cristã que vivemos, que é o sacrifício vivo citado lá em Romanos 12, é uma forma de viver, né, contrária ao mundo e agradável a Deus. Então, assim, o sacrifício é você tornar favorável a Deus, as suas atitudes ser favorável a Deus. Logo, né, foi o que nós falamos aqui agora, a nossa vida cristã, que é o sacrifício vivo que está lá em Romanos 12, ela é uma vida o quê? Contrária ao mundo e favorável a Deus. Para que a nossa vida, que é o nosso sacrifício vivo, ele chegue diante de Deus como cheiro suave, se faz necessário que a gente não, como diz o texto, não se amolde a esse mundo. O que é amoldar, né? O Felipe, né? Ele vai conseguir me ajudar nisso aí. O que é amoldar, né? Quando você vai fazer lá a cantoneira lá como é que chama? A moldura, ele tem uma forma, né? Você põe um gesso ali dentro da forma, você vai lá, você põe, e ela fica no mesmo jeito da forma. É isso que o texto lá de Romanos 12, ele está falando. Ele está falando assim, olha, não pegue a mesma forma do mundo, não se amoldeis ao mundo, não pegue a forma do mundo. É isso que o texto está falando. Para quê? Por que ele está falando isso? Para que a gente não fique igual ao mundo lá fora. Porque ser igual ao mundo não vai trazer nenhum interesse para o mundo a ser igual a nós. Porque nós somos igual ao mundo, e para ser igual, eu fico aqui mesmo. Não é isso? Então não tem necessidade, né? Mas aí, lá, ele vai trazendo que esse sacrifício vivo, que não é ser igual ao mundo, mas ser favorável a Deus, se faz necessário para que o seu comportamento chegue diante de Deus como cheiro suave. Precisa chegar como cheiro suave. E é uma vida de oração, né? É uma vida onde tudo deve ser feito conforme os padrões de Deus, e tudo o que iremos fazer deve ser apresentado a Deus, e a vontade a ser feita é a dele. O que é isso? A nossa vida, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós iremos fazer, nós temos um projeto lá na frente, esse projeto ele precisa ser apresentado diante de Deus em oração. Ele precisa. E o que nós fazemos agora precisa também ser apresentado diante de Deus. O que é ser apresentado? É nós vivemos hoje segundo a vontade de Deus, não deixar para amanhã. É agora. Como que eu estou me comportando agora como cristão, hoje, nesse exato momento, sentado na cadeira, olhando o pregador? Como que nós estamos nos comportando como cristão? Então o nosso agora, o nosso comportamento agora e o nosso projeto de amanhã, ele precisa ser colocado diante de Deus, para ser aprovado por Ele. Esse é o contexto que em Tessalonicenses ele está trazendo. Por quê? Porque ali a igreja está passando por conflitos. Você vai ver depois no relato ali, que ele vai trazer algumas questões pecaminosas, ao qual está entrando na igreja, ao ponto de Paulo falar assim, que eu não quero nem listar esses pecados no meio de vocês, que se vocês são crentes, eu não posso nem pensar que isso está acontecendo dentro da igreja. É inadmissível. A ideia de Paulo no texto de Tessalonicenses é essa. Eu não acredito que está acontecendo essas coisas, gente. Aí Paulo ele vem trazendo essa ideia, e para que isso não aconteça, ele traz, parece que esse orar sem cessar no meio de tudo isso, parece que ele caiu de paraquedas ali, né? Mas não, ele entra no meio
Porque é justamente esse comportamento de orar sem cessar que vai trazer estabilidade para a igreja espiritual, ou estabilidade espiritual para a igreja, né? Vai trazer essa estabilidade, é justamente esse ponto que vai trazer. É por isso que ele fala sem cessar, o tempo todo, constantemente, porque a oração, ela não, aqui citada, ela não é só um momento ao qual você está sozinho no seu quarto orando, é um momento que você está sozinho no seu quarto orando, é um momento que você está com a comunidade, com a igreja orando, e é um momento que você está se comportando, andando, e como você vive no meio do povo, no meio da igreja, no meio e lá fora, no trabalho. É isso que a ideia do orar sem cessar é isso, é a forma que você se comporta como cristão em todas as áreas da sua vida. Então Paulo, ele fica surpreso, né? E não quer nem ter a ideia de que isso aconteça. Quer ver? Eu quero ler aqui com os irmãos um texto, acho que eu vou ler um pouquinho de Bíblia agora, para daqui para frente nós vamos pegar vários pontos, que é em Romanos 1, 9. Quando nós falamos aqui sobre você colocar os seus planos na mão de Deus. Paulo falando assim, ó, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós, pedindo sempre, em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Aqui você está vendo Paulo colocando em oração um desejo do coração dele, de fazer uma visita para os irmãos de Roma e compartilhar com ele o quê? Os dons ao qual Deus deu para ele compartilhar com os irmãos lá de Roma. Você vê que interessante, irmãos, compartilhar o dom não é bom? É bom, mas você sair de um lugar para ir para outro fazer isso, precisa ser direcionado por Deus. E você e nós, quando pensamos em tomar alguma decisão, nós precisamos colocar essa decisão em oração, né? Porque às vezes nós vamos na nossa força, né? Nós podemos, né? Paulo poderia, né? Entrar lá no aplicativo de ônibus ali, comprar uma passagem e ir. Ele poderia fazer isso, mas só que não. Ele fala assim: Deus sabe o quanto eu tenho vontade de fazer isso, mas eu oro para que Ele, o Deus, Ele venha dar a oportunidade de fazer. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos com isso que tem coisas na nossa vida que nós somos autorizados por Deus para fazer, mas tem coisas que nós não somos autorizados por Deus. Aí nós vamos cair numa outra área, que é a maturidade cristã, é entender o não de Deus na nossa vida. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso, mas nós vamos compreender isso, e isso vai acontecer na nossa vida através do quê? Através do relacionamento que nós vamos estabelecendo com Cristo no dia a dia da nossa vida. Essa é a grande questão, né? Então essa introdução rápida que eu falei com vocês aqui, é para que a gente compreenda em que parâmetro a oração ela está quando se diz a respeito a cada um de nós, né? A cada um de nós, né? Porque se a gente for analisar a questão dos fariseus, você vai ver que constantemente os fariseus estavam fazendo orações faladas, mas as orações vividas não tinha. Tanto é que Cristo fala? Escuta o que eles falam, mas não pratica o que eles praticam. Não é isso que está na Bíblia? Então, sim, você escuta o que eles estão falando, que está bom, é verdade, o que ele está falando é verdade, mas o que eles estão praticando está errado. Olha só que situação complicada.
E é difícil, irmãos, mas a gente precisa ter esse filtro em nós. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui é o ponto de um coração dependente. Irmãos, o coração dependente é justamente isso, é esse coração que vai fazer com que a gente se incline constantemente no nosso quarto, a sós, em oração. Esse coração dependente, ele vai proporcionar isso para nós, né? E esse coração dependente, eu quero que você guarde isso, altar de incenso. E esse coração, para esse coração dependente, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, aonde Deus ele vai contar uma parábola do juiz iníquo. E a parábola, irmãos, é o seguinte, a parábola é assim que funciona a parábola. A parábola, ela é falada para quê? Para colocar as pessoas que estão ouvindo do lado. A parábola tem essa ideia, colocar do lado. Deixa eu tentar ilustrar aqui. Vamos lá. Na linguagem dos homens. Eu vou conversar com o Sérgio e vou chegar assim: Sérgio, vou contar um negócio para você. Você acredita, cara, que eu estava andando na rua, ali atrás do horto, tranquilo, estava ali na velocidade correta, eu estava andando ali, na velocidade certinha, e veio um carro, cara, me fechou, tirou uma raspa na minha frente, mas foi assim, tirou, estou contando uma parábola, e tirou uma raspa na minha frente ali, e esse carro, quase que eu bati nele, se eu não freio, minha filha foi para frente, minha filha acabou batendo o rosto no banco, né? E minha esposa se assustou, e eu contando a história para o Sérgio, ele vai entrar na história, ele vai sentir a minha dor, aí ele vai falar assim, não, Glass, você está certo, você ter ficado irado mesmo, porque o que o cara fez, não é isso? Você entra na história, é minha dor. E a parábola faz isso, a parábola pega os espectadores e põe dentro da história, para que o espectador, ele saiba interpretar quem ele é na história. A parábola ela faz isso. E aqui na parábola do juiz iníquo, né, diz assim, Jesus contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário, né? Então aqui nós temos três personagens, nós temos a viúva, nós temos o juiz, e nós temos o adversário. E por algum tempo o juiz não quis atender, mas depois disse consigo mesmo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que disse o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Qual que é a ideia desse texto? A ideia, ele está colocando três personagens aqui. O juiz, então ele está fazendo uma parábola, está colocando as pessoas dentro da história. Ele coloca um juiz, que faz menção a Deus, que vai ouvir a oração. Ele está colocando a viúva, que somos nós, que oramos a Deus, e agora ele coloca um outro personagem, que são os inimigos da viúva. E quem é o nosso inimigo hoje? Os nossos inimigos hoje? Porque o inimigo aqui, quando você lê o texto essa parábola, a gente percebe que os inimigos da viúva estão importunando ela constantemente, cobrando, não fala qual que é a questão, mas está incomodando, está importunando, está cobrando, está exigindo dela algo, e isso está tirando a paz dela. Aí agora ela vai constantemente em oração a Cristo, ela vai constantemente, né, no juiz, mesmo sabendo que o juiz ele é injusto, ela não se importa com isso, mas ela sabe que ele é o único que pode fazer justiça por ela, não tenha outro, só tem aquele juiz. Ela entende isso, e ela constantemente vai
atrás desse juiz para que ele interceda por ela. Por quê? Porque ela não está aguentando mais a acusação dos inimigos. Aí, o que Jesus está falando, está fazendo? Está colocando aquelas pessoas dentro dessa parábola para que as pessoas entendam. Aí a ideia é justamente o seguinte: existe um juiz, que é Deus, que irá nos livrar. Existe uma forma de comunicação com Ele, que é a oração. E nós só vamos fazer isso a hora que a gente entender que os nossos inimigos estão nos importunando. E quem são os nossos inimigos? Essa é a grande questão que nós precisamos compreender e entender. Porque às vezes, irmãos, o que acontece é o seguinte: nós achamos, que o nosso inimigo, sabe quem que é o nosso inimigo? É aquele irmão que não concorda com o que a gente fala, não é isso? Ou se não, é aquele irmão que quer o nosso mal, Não, esse irmão aí não fica alegre com a minha alegria, não. Ele fica alegre com a minha tristeza. E esse irmão é meu inimigo. Aí nós achamos que o inimigo é o nosso irmão, que está do lado, o inimigo. Não, o inimigo é o macumbeiro. Ele é nosso inimigo lá. O inimigo, eu tenho certeza que é ele, o macumbeiro que é o inimigo, Não, acho que o nosso inimigo é aquelas mulher da vida que fica ali, acho que elas são, ou não, A gente vai pender por esse lado, mas é só a gente ver o que Jesus fez ali na cruz que a gente vai entender quem são nossos inimigos. Nossos inimigos são 3, foi os 3 que ele destruiu na cruz. No deserto, ele abate quem? Satanás, quando ele resiste à tentação. Quando ele morre, ele abate o pecado, e quando ele ressuscita, ele abate a morte. Então, nossos inimigos é Satanás, o pecado e a morte. É assim, Satanás, ele tem armas, e as armas de Satanás é o pecado, que nós somos engodados na nossa concupiscência, e o resultado disso é a morte. Então, esses 3 inimigos, eles foram abatidos na cruz, em Cristo Jesus. Então é justamente nós como igreja compreender que esses são os nossos inimigos, que todos os dias esse Satanás utiliza do nosso desejo carnal para fazer com que a gente caia, que vai nos motivar a orar ao justo juiz. Então isso nós entendemos o que, irmãos? O pecado em nossa vida precisa ser algo que nos incomoda todos os dias. Porque se a gente não ora pedindo misericórdia a Deus, como o publicano fez, ai de mim. Se a gente não faz isso, ai de mim, alguma coisa de errado tem na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Então nós temos um inimigo, irmãos, que está por trás de nós todos os dias, nos acusando, e o pecado está ali todo dia, e Satanás está ali todo dia, está todo dia atrás de nós, está todo dia nos perseguindo, e está todo dia ali. E a gente precisa entender, e nós precisamos compreender isso, e é em todos os âmbitos da nossa vida, é na nossa vida individual, é na nossa vida coletiva. Ele vai fazer isso, em todos os momentos da nossa vida, nas decisões que nós vamos tomar. Nós vamos sempre olhar para aquilo que é benéfico para nós, mas a gente pode querer se favorecer em cima de outra pessoa. Isso é pecado, isso é errado. Então, constantemente, dentro do nosso convívio coletivo e dentro da nossa vida individual, nós somos tentados a fazer algo que seja reprovado por Deus. Porque se a nossa atitude é reprovada por Deus, logo a nossa vida, que deveria ser um sacrifício vivo, de cheiro suave, vai chegar diante de Deus como trapo de imundícia. Olha só, irmãos, como nós precisamos ficar alerta e atento com as coisas que vêm correndo e acontecendo em torno de nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E é justamente aqui nesse ponto do juiz iníquo que ele vem trazendo essa ideia de que, olha, insistam em Cristo, é Ele que vai fazer, insistam em Deus, continue orando. Então esse texto ele traz mais uma questão de oração individual, reconhecendo onde cada um de nós reconhece a nossa mazela. Eu preciso reconhecer a minha mazela, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Se eu não reconhecer,
que Ele é o nosso juiz, né? Foi no início que eu falei assim, que é o coração dependente, a dependência de Deus, você depender dEle. Você só depende de alguém quando você sabe que você não consegue fazer. Eu só vou depender do eletricista a hora que der pane na minha rede elétrica e eu sei que eu não consigo mexer, eu preciso dele, eu dependo do eletricista. Eu só vou depender do mecânico do carro a hora que der um problema no meu carro que eu não consigo arrumar, e eu dependo do mecânico. Irmãos, nós temos um problema de alma que só Cristo resolve. Nós temos um defeito de alma que só Ele resolve. Nós temos uma pane espiritual na nossa vida que só Ele resolve. E reconhecer isso em nós, para que a nossa oração ela seja constantemente diante dEle, para que essa pane ela não venha constantemente atingir a nossa vida, que nós precisamos orar ao Senhor. Nós estamos tratando desse coração dependente no âmbito de oração individual, onde nós vamos orar a Deus individualmente, onde nós vamos colocar diante de Deus a nossa mazela. Não é isso que ele fala lá na oração do Pai Nosso, lá em Mateus mesmo 6,13, que ele fala assim, ó, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Mas por que ele fala ali, não nos deixe cair em tentação? É por causa do nosso coração, que a qualquer momento nós podemos cair, que a qualquer momento nós somos tentados, e nós podemos cair, nós vamos tropeçar, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aí, o que acontece? Vai ser justamente na igreja que você vai estar inserido, que o seu levantar na hora de cair, que vai determinar se a igreja ela é acolhedora, ela é protetora ou não. Lembra do que eu falei? Se a igreja é protetora ou não. Por quê? A igreja protetora ela vai agir segundo Gálatas 6. O que fala lá em Gálatas 6? Se algum dentre vós for surpreendido numa ofensa, ou seja, cair em pecado, estava indo bem, caiu em pecado, vós, igreja, que sois espirituais, conduzi o tal a Cristo, como? Olhando por ti mesmo, para que você também não caia. Então a igreja protetora, ela vai fazer isso. Você está indo bem, mas em um certo momento, a perna... A igreja que não é protetora, ela não vai fazer você levantar e andar de novo. Mas a igreja protetora, ela vai levantar você e fazer você andar de novo. Essa é a grande questão. Essa é a grande diferença. Aí eu pergunto, quem é você dentro da igreja? Se você é um protetor, você vai fazer isso. Você vai ajudar pessoas. Você vai olhar, porque eu vou olhar para o irmão Isaac e vou falar assim, a mesma situação que ocorreu na vida dele pode ocorrer na minha, porque nós somos da mesma matéria. Aí eu vou ajudar ele, olhando por mim. E olhar por mim, qual que é a ideia de olhar por mim? É a ideia de chorar com os que choram. Porque se eu olhar para a situação dele e ver que essa situação dele ela pode acontecer comigo, isso precisa me causar tristeza. Aí eu vou lá junto com ele, caminhar junto, levantar, vamos, anda, vai dar certo, né? Vamos lá, vamos corrigir isso, porque a Bíblia fala assim, tem como, vai dar certo, vamos lá, vamos, né? E isso vai acontecer no meio de nós, e precisa acontecer no meio de nós, de vocês, igreja, de nós, igreja, isso precisa acontecer. Uma igreja que restaura a vida, né? Ainda que caia, há esperança, irmão, há esperança. Nós precisamos trazer isso para o seio da igreja. Nós precisamos trazer isso para o seio da igreja. E nós precisamos justamente entender essa dependência de Deus, que nos move a orar a Jesus, para que Ele nos livre desse mal todos os dias. Então, é justamente reconhecer que nós somos dependentes dEle, que vai fazer com que a gente se mova todos os dias em oração. Tirar um tempo mesmo, parar, né? Porque o que acontece, né? Acontece o seguinte, oração e jejum, não é, né? O ideal é oração e jejum, porque o jejum ele precisa ser uma consequência da sua vida de oração, é uma consequência.
É tão bom orar ao Senhor e estar com Ele em oração, que eu esqueço do meu café da manhã, esqueço do meu almoço, esqueço da minha janta. Eu prefiro passar o dia com Ele do que parar para comer. É uma coisa ou outra, né? Existem alguns grupos que eles insistem no jejum, porque eles querem poder. A gente quer poder, né? Então vamos jejuar porque a gente quer poder, mas não. O jejum é consequência da vida de oração. Você está tão gostoso o seu relacionamento com Ele, que você vai passar o dia inteiro e não vai fazer mais nada, só vai querer ficar com Ele. É isso que a oração proporciona, essa dependência dEle. Irmãos, quando a gente ora, a gente se coloca na mão daquele que é o nosso ajudador. A gente se coloca na mão daquele que nos entende. É aquele que é o nosso tudo. É o nosso tudo, é Ele. E quem que não quer ficar nos braços do tudo, né? Quando a gente está namorando, né, Sérgio? A gente quer ficar no colo dela o dia inteiro ali. Se deixar, a gente fica mesmo, nem come, né? É isso que acontece. E a ideia é essa, o relacionamento de Cristo, a igreja é esse, do noivo e da noiva. Entendeu? Esse é o relacionamento do Cristo na igreja. Agora eu quero trazer um outro ponto, que é uma oração, né? A oração de uma igreja com propósito, né? Nós vamos entrar lá no livro de Atos. Quero ser rápido para a gente concluir, para eu poder voltar na próxima vez, senão fica passando o horário, vocês não convidam mais a gente. Atos 12. Nós vamos dividir ele em alguns pontos. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Nós estamos falando de uma igreja com propósito. Pedro estava na prisão, mas tinha uma igreja que estava fazendo constantes orações pela vida dele, pela vida de Pedro. Lembra que eu falei para vocês entenderem o objetivo do coração da igreja? Essa é a grande questão. Então a igreja aqui, ela tinha um propósito nas orações, quando eles se reuniam para orar. O propósito era: Pedro está preso, e nós precisamos orar para que ele saia da prisão. Esse é o primeiro ponto. E qual que foi a consequência da oração? E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado, preso na corrente com ele. O negócio foi tão sério que ele amarrou a corrente no soldado e amarrou em Pedro, com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me, né? Tudo indica que preso, ele estava sem roupa, nu, preso lá dentro, agarrado com um soldado. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passava a primeira e a segunda porta, e chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma. Abriu sozinha, né? Parece controle remoto do portão, que você aperta e abre, a porta abriu sozinha lá, né? E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A consequência da oração da igreja foi que Deus manda um anjo lá na prisão,
acorda Pedro. É muito interessante que fala assim, que ele acorda Pedro, os soldados que nem acordaram, ele acorda Pedro, o anjo abre a corrente, o anjo passa pelas duas portas que tinha a guarda, junto com Pedro, os guardas não vê Pedro saindo, e quando chega no portão de ferro grande, que era o portão de entrada ali da prisão, o portão abre sozinho, e Pedro sai. Aí Pedro vai correndo para onde? Direto lá para casa de Maria. O que eu quero trazer para vocês, irmãos, com isso? Que a oração de uma igreja que tem um propósito será atingida. A oração de uma igreja com propósito será atingida. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós precisamos entender isso. Finalizando esse texto, né, Pedro vai bater a porta, né, do pátio, uma menina, né, a Rode, vai lá, escuta, ele conhece a voz de Pedro, né, e ali eles atendem a porta, Pedro entra e eles ficam o quê? Perplexos, porque a condição que Pedro estava preso era uma condição que não tinha como escapar, sem roupa, dentro de uma cela, aonde soldados se revezavam com, né, cadeias no meu braço, no braço de um soldado aqui, outro aqui, 2 portões, aonde os 2 portões tinham guardas, e mais o portão de ferro, que era difícil passar. Para alguns, a esperança era perdida. Herodes vai mandar matar Pedro, Pedro vai morrer na mão de Herodes, mas não, mas você entende que por trás tinha uma igreja orando, uma igreja que tinha um propósito naquele momento, e o propósito era: Pedro está preso e nós precisamos orar para que o Senhor tire ele de lá. E qual que é o propósito nosso como igreja hoje? Pelo que nós estamos orando? Não é isso? Pelo que nós estamos orando? E isso vai trazer uma representatividade da unidade da igreja. O propósito da oração dentro da igreja vai trazer um caráter de unidade, se de fato nós estamos unidos nesse propósito. Não é isso? Então a oração dentro do contexto da igreja, ela não pode ser avaliada apenas nas palavras que nós proferimos. Não é isso? A gente não pode avaliar essa ideia, né? O fariseu, ele fazia isso. O fariseu, ele falava, ele orava alto, para que ele fosse o que? Avaliado pelas palavras que eles estavam falando. Porém, quando se trata de uma oração sincera, do coração sincero diante de Deus, não é o que sai da minha boca que vai ser avaliado. O que vai ser avaliado é o estado do meu coração, de como eu estou diante do Senhor, para que o Senhor escute a minha oração. Essa é a grande questão. Como está o seu coração para que o Senhor escute a sua oração? Essa é o ponto chave, irmãos, da nossa vida, né, de oração, né? Esse é o ponto chave. Você vai ver Neemias, quando ele faz uma oração rápida lá, quando o rei fala para ele assim, né, fala assim: olha, se você quiser, o que está acontecendo, ô Neemias, aí que você está triste? Aí ele, meu Deus, né, agora o que eu vou falar para ele? Rapidinho ele fez uma oração, mas o coração dele estava favorável à cidade de Jerusalém, que era a cidade de Deus. Aí ele fala para o rei: como que eu posso estar alegre, rei, se a minha cidade, ao qual eu moro, né, ao qual é a minha pátria, ela está destruída, tem saqueadores lá, está tudo destruído. O coração dele estava voltado para algo que era de interesse de Deus. Deus tinha interesse em restaurar Jerusalém. Então a nossa oração, ela precisa sair de um coração, né, aonde nós entendemos o interesse de Deus. Qual que é o interesse de Deus para cada um de nós? O interesse de Deus é que a gente viva o Evangelho, o interesse dele é que a gente conquiste mais almas para entrar nesse Evangelho. Esse é o interesse dele. Esse é o interesse. E quando o interesse de Deus, o nosso interesse, ele está conectado com o interesse de Deus, logo a nossa oração, ela será ouvida. E nesse sacrifício aqui, eu quero trazer a ideia de sacrifício dessa igreja, né? Essa igreja em conjunto, né? A gente pode colocar aí o altar do holocausto, onde o holocausto era feito, né? E todos estavam ali, o sacrifício era feito e todos estavam vendo,
né, onde um sangue era misturado com água e era aspergido, né, sobre o povo, para que o povo pudesse ser purificado, né, com isso. E nós precisamos, né, ter isso bem claro. Então, o que acontece? Tem um outro ponto, né, que a gente pode trazer como ilustração, que já falei aqui, que é justamente a parábola do fariseu e a parábola do publicano, que aí vai se enquadrar justamente naquilo que nós estamos falando, que é a condição do coração, para que as nossas orações sejam ouvidas ou não sejam ouvidas, né? Então existe então uma diferença, e nós precisamos entender que a oração, né, o que é a oração? É a forma que nós temos a melhor forma que nós temos de se aproximar de Deus. Porque o que acontece? Nós temos, na composição do templo, nós temos a arca da aliança, o altar mais próximo é o altar do incenso, que tem como símbolo a oração individual da igreja. E depois, lá na frente, nós temos o altar do holocausto, que é a ideia do sacrifício, que agora ele vai trazer para um sacrifício vivo, que tem a ideia de comportamento, que tem essa ideia de comportamento, de como você se comporta dentro da comunidade cristã, né? Que é lá, além disso, né, é por isso que nós precisamos compreender, né, que quando nós falamos sobre o sacrifício de Cristo da cruz, né, que nós temos a ceia para fazer este memorial no sacrifício de Cristo na cruz, é justamente o porquê que ele morreu. Não é isso que Paulo fala? Paulo vai falar, sedes imitadores de Deus, em Efésios, se eu não me engano, acho que 5, sedes imitadores de Deus. E aí ele vai falar assim, ame uns aos outros, ame, para quê? Para que o seu sacrifício, né, chegue diante de Deus como cheiro suave. Ele está tratando de comportamento em comunidade. Então, assim como Jesus Cristo morreu na cruz por nós, o que ele está falando? Que a prioridade dentro da comunidade, ela não é minha, a prioridade é do meu irmão. Eu preciso viver para o meu irmão, eu não posso viver para mim, porque Cristo morreu por mim, ele não se apropriou dos seus interesses, porque o interesse dele era qual? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí o que ele fez? Mas seja feito a sua, não é a minha vontade, é a vontade dele, não sou eu, é a igreja. Mas só o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente isso. Existe vamos dizer assim, vamos colocar algumas escalas que nós precisamos entender e atingir, porque quando você pega a composição do templo, onde tem a arca, onde tem o altar do incenso, onde tem o altar de sacrifício, todos os utensílios estão lá, todos os utensílios, na sua posição certa, vai identificar que aquilo é o templo do Senhor. Se você tirar o altar de incenso, todos os outros vai perder o sentido. E assim é a nossa vida. Então não existe, não tem como você falar que você tem um altar de incenso ou uma vida de oração com Deus, mas isso vai refletir lá no seu comportamento lá fora, porque você não vai mais, o seu corpo, a sua vida não vai ser mais como um sacrifício de cheiro suave ao Senhor, a Deus. Mas por quê? Porque talvez o altar de incenso que fica perto da arca, que é a sua oração individual com Deus, que vai fazer com que você entre em contato e fale diretamente com Ele, talvez você não tenha isso. Aí vai refletir na sua vida cotidiana, que aí o seu sacrifício, a sua vida, aquilo que você vai ter que abandonar como pecado, você não vai conseguir fazer. Então o que acontece? Nós precisamos entender que é um conjunto de situações que nós, como cristão, nós precisamos ter e nós precisamos viver, e isso vai culminar no nosso comportamento dentro da igreja, dentro da sociedade. Então não existe, o templo ele é composto desses utensílios, se você tirar um, todos os outros vai perder o sentido. Assim é a nossa vida cristã. Existe na nossa vida cristã algumas coisas que nós como cristãos precisamos fazer, que é oração, leitura da palavra, né? A gente viver bem em comunidade,
né, suportar uns aos outros, né, ali é dar suporte mesmo, né, de segurar e ser uma coluna para alguém. É isso que nós precisamos ser em comunidade. Logo, se alguma coisa dessa está faltando, né, alguma coisa em nós, que provavelmente seja a oração, não está acontecendo em nossa vida. Aí está refletindo na comunidade, num todo, no geral. É isso que Paulo, ele está falando aqui em Tessalonicenses. Ele está tratando sobre problemas da comunidade, e ele vem falando assim: ore sem cessar. Olha que simples. E a oração sem cessar é tudo isso que nós falamos aqui hoje. É você ter uma vida de oração individual com Deus, é você entender o objetivo do coração da igreja e participar das orações para que o objetivo da igreja seja alcançado, e por fim, tudo isso que você fez ser refletido no seu comportamento de comunidade, que aí é o seu sacrifício, que é vivo, que chega como cheiro suave diante da igreja, diante de Deus. Então, se nessa caminhada algum desses está faltando, alguma coisa está acontecendo, e é bem provável que seja a sua comunhão com Deus, através da oração, que não está muito legal. Aí vai refletir diretamente o seu comportamento. Você não vai acompanhar a igreja no objetivo dela, você vai ser um perdido dentro da igreja, porque você não está acompanhando. E nós precisamos tomar, irmãos, muito cuidado com isso. E para finalizar, é justamente isso, irmãos, que nós precisamos entender, tá? É justamente esse ponto que nós precisamos entender. A oração, ela não está e não é só você proferir palavras, porque isso qualquer um de nós sabe fazer, até os fariseus faziam, e muito bem. A consequência da oração, de um coração segundo o coração de Deus, e as orações que saem desse coração, que é recebida em Deus como cheiro suave, vai ser perceptível para a comunidade nas nossas atitudes. Amém, queridos? Eu não sei se eu consegui expressar o que eu queria. É que nessa turbulência de informação, a minha cabeça viajou muito aqui. Eu queria entrar em outras coisas, mas não, olhei no relógio e não podia. Mas eu espero que eu tenha deixado bem claro para os irmãos que é a sua oração que vai determinar o seu comportamento no meio da comunidade. E o orar sem cessar é justamente você observar se o seu comportamento e tudo que você está fazendo está se seguindo segundo o coração de Deus. Amém?